Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, rabino, historiador e hebraísta. Eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o episódio de hoje é sobre um tema pesado, que já faz um tempo que a gente queria abordar e agora chegou a hora certíssima, que é o genocídio armênio. E para isso, nós trouxemos aqui Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Felipe, seja super bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui na nossa bancada e eu vou te pedir, para quem não te conhece, para que você, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, eu tenho um protesto em relação à apresentação da Ângela, porque ela não mencionou, talvez por se considerar amadora, não sei, mas enfim, as habilidades panificadoras dela. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço especialmente a Ângela, que é uma pessoa com quem eu troco figurinhas de vez em quando lá no Instagram. Agradeço também, é claro, ao Theo. E eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo. Eu tenho um site que depois virou podcast chamado Xadrez Herbal. Podcast eu faço junto com meu amigo Matias, Silvia Colombo e a Vivian Almeida. É um podcast de política internacional, né, com um pouco de história também. Eu também faço parte do canal Nerdologia, sou responsável pelos roteiros e locução dos vídeos de história. E falando em locução, vocês podem ver que minha voz também é arregaçada, porque eu também sou professor. E eu também sou colunista do jornal Estado de São Paulo. Nos últimos 2 anos, eu estive 2 vezes na Armênia. Eu não sou um especialista, propriamente dito, em Armênia, como nosso querido Heitor Loureiro, que ele é o maior especialista brasileiro em Armênia, sem dúvida nenhuma. Fez doutorado lá, é fluente no idioma. Porém, tem um interesse e um conhecimento provavelmente acima da média do assunto, então estou feliz em ajudar. Obrigada, Felipe, muito bom ter você aqui. Para quem ficou curioso a respeito da panificação, é porque uma vez eu mandei de presente pro Felipe e pro Matias umas halotes que eu fiz. Bom, hoje é dia 27 de janeiro de 2025 e hoje são comemorados 80 anos da liberação do campo de Auschwitz, hoje no dia que a gente está gravando. Agora, hoje, no dia que vocês estão ouvindo, dia 24 de abril, marcam-se 110 anos do início do crime de extermínio de cerca de 1 milhão de armênios pelo governo turco-otomano. E na noite de hoje também é marcado o Yom HaShoah, que é o dia da memória da Shoah. Então a gente casa essas duas grandes tristezas e histórias horrorosas que aconteceram e que se encontram na história e, enfim, na tristeza que elas são. Para a gente falar um pouco sobre genocídio armênio, a gente já tinha abordado, né, quando a gente abordou o Holocausto aqui na Torá, acho que pela primeira vez, a gente falou sobre também o Poraimus, que é como a comunidade cigana se refere aos atos de extermínio do seu povo pelo regime nazista. Mas a gente ainda não tinha falado sobre o genocídio armênio, que acontece cerca de 30 anos antes do Holocausto. Então eu vou passar a bola para os dois. Eu sou uma representante da FEFELESH também, juntos aqui a gente poderia tranquilamente fazer um sindicato, os 3 têm experiência para fazer greve se precisar. A gente já pode fazer uma dissidência do CA da FEFELESH. Exato. Já vamos juntar tudo aqui. Eu era da Atlética, só para deixar claro. Então... Bom, então eu vou passar a bola, já que o Felipe é da Atlética, eu vou passar a bola para os historiadores falarem um pouco mais sobre o que foi o regime otomano e tudo mais. Bem, assim, o contextualizar o Império Otomano, eu vou tentar fazer isso em alguns minutos, porque ele durou quase 1 milênio. E o Império Otomano era um dos vários reinos turcos que existiam no território da atual Turquia, né? Lembrando que os turcos são um povo da Ásia Central e que, com as invasões mongóis, eles vêm junto com os mongóis. Eles eram guerreiros do Império Mongol, eram como se fossem, usando uma analogia, né, vassalos dos mongóis. Outras populações túrquicas são empurradas pelas invasões mongóis e aí eles vão parar na atual Turquia, que tem os nomes históricos gregos, né, de, por exemplo, Capadócia, né? O nome Capadócia acho que é muito
o mais conhecido, né? Por conta de São Jorge da Capadócia, etc. E o reino otomano, dentre esses vários reinos turcos, é o que se consagra, digamos assim, derrota e absorve os seus vizinhos, e o principal deles era o sultanato de Rum. Rum, nesse caso, não é uma referência à bebida, é uma referência a Roma, né? Porque ficava perto de Constantinopla, que era a nova Roma, a segunda Roma. E o Império Otomano, então, ele cresce, se estabelece nessa região. Ele tem esse nome por conta do sultão Otman, né? Ou Osman, se preferirem. E, a partir dessa consolidação, qual vai ser o marco que vai transformar o Império Otomano numa potência regional e progressivamente num império com alcance global? A conquista de Constantinopla em 1453, que todo mundo aprende na faculdade, na escola, né, melhor dizendo, que é o fim da Idade Média, né? Então, 1453, todo mundo aprende essa data na escola, que é o fim da Idade Média, que é a queda de Constantinopla. E aí o Império Otomano vai se estabelecer como império que domina os Balcãs, a atual Turquia, parte do Cáucaso, Mesopotâmia, Levante, Egito, Bacia do Nilo especialmente, norte da África, costa da Península Arábica, costa da Península do Golfo Pérsico, que os turcos não chamam nem de Golfo Pérsico, nem de Golfo Árabe, chamam de Golfo de Bassorá, ou de Basra. Os mercadores turcos estarão presentes em vários locais, né? Um império que vai ter embates com o Império Português, inclusive, pelo Oceano Índico, pela costa da África. E essa expansão, como a gente definiu brevemente, cria um império multiétnico. Dentro desse império, inclusive, os turcos não eram a maioria, né? Dentro desse império viviam árabes, berberes, egípcios, gregos, sérvios, búlgaros e armênios. O Planalto... Não esquece dos judeus, não esquece dos judeus. E judeus. Inclusive, durante muito tempo, a cidade com a maior população judaica, né, da Europa era parte do Império Otomano, que é Salônica, né, na Grécia. E corrigi bem aqui, me saí bem. Mas, e aí só para emendar uma coisa na outra, sem querer monopolizar a palavra, mas os armênios, eles são o povo autóctone do Planalto Armênio, que é uma terra alta ao sul do Cáucaso e que ela fica ali entre as órbitas de diferentes impérios. Então, durante séculos, os armênios eram pressionados pelos persas de um lado, pelos romanos de um outro. Inclusive o templo romano mais ao oriente que existe no mundo é o templo de Garni, que fica na Armênia. Depois passa a ser entre otomanos e persas. Aí chegam os russos na região. Então, os armênios são uma população que, por séculos, assim como os judeus, né, para aproveitar o gancho, não tinham um estado próprio e estavam divididos, especialmente entre essas potências que partilhavam, que retalhavam, talvez, a sua terra ancestral. Muito bem, muito bem. Nossa, eu admiro o teu poder de concisão. Isso normalmente é algo que eu não exerço, tanto que o meu podcast tem 4 horas. Exato. Mas realmente é uma boa contextualização do que é o Império Turco e do alcance que esse Império Turco tem e, portanto, a influência toda nesse mundo. Desculpa te interromper, Theo, mas a professora Monique Sochachevski, que vocês certamente conhecem, vocês já receberam ela aqui ou não? Ainda não. Ainda não, mas ela tá no convite. Muito. Então, a professora Monique Sochachevski, nesse momento, ela te daria um esporro, uma bronca. Porque é o Império Otomano, né? Não tem esse nacionalismo turco. Esse nacionalismo turco vem depois. Porque justamente como você mencionou, por exemplo, os judeus, né? Ele era um império que tentava ser, em vários momentos, cosmopolita, embora fosse um centro de autoridade religiosa com o califa. Mas a gente vai entrar nisso. Uhum. Verdade. Mas, enfim, já que foi contextualizado tão bem assim o Império Otomano, agora eu acho que a gente consegue olhar um pouco mais diretamente, direcionar a nossa lupa para os armênios, efetivamente, e falar um pouco da vida dos armênios, então, já que eles estavam nas órbitas desses outros grandes reinos e impérios aí que você falava, Felipe, mas olhar para eles agora e tentar entender quem são eles na Night. Quem é esse povo que inclusive, a própria tradição religiosa e tradição histórica vai chamar de a primeira nação cristã
do mundo, até é um epíteto aí que os armênios têm, e de que maneira que o fato de serem uma nação cristã sofrem aí o impacto desse Império Otomano, que é um império muçulmano e tudo mais, e como que isso vai se delineando. Então, os armênios, o mito originário armênio, eles se enxergam como descendentes diretos de Noé, né? Armênio, no idioma armênio, é Hayer. Hayer é o descendente de Haik, que era tetraneto de Noé. E a Armênia, no idioma deles, é Hayastan, terra dos armênios. E, novamente, o mito originário, né, diz que a Arca de Noé, tá lá no Gênesis, ela pousou nas montanhas de Ararat. E o Ararat, o Monte Ararat, hoje ele fica em território da República da Turquia, porém ele é parte do Planalto Armênio e ele é sagrado para os armênios, né? Os armênios consideram que Noé parou ali, seus familiares desceram e eles descendem diretamente dele. Claro que essa é uma visão mitológica e a gente vai encurtar bastante, resumir bastante as coisas aqui. Os armênios desenvolvem, né, vários reinos próprios, civilizações em vários pontos muito parecidas, com elementos parecidos com da cultura persa. Então você vê ali alguns elementos estéticos, você vai achar que eles são persas. O maior deles foi o reino de Urartu, ainda na antiguidade. Os persas eram os vizinhos principais, depois chegam os romanos, e aí nós vamos ter São Judas Tadeu e São Bartolomeu indo evangelizar os armênios. Inclusive tem um local na Armênia, o mosteiro de Horvirap, que tem uma cruz onde eles teriam se encontrado. E em 301, São Gregório, o Iluminador, que era um monge, que foi preso e jogado em um poço pelos pagãos da religião tradicional armênia, ele, supostamente, ele cura o rei e batiza o rei. Então, quando o rei Tirídates III é batizado em 301, é considerado o início do cristianismo na Armênia, e por isso que eles têm esse mantra, como você falou, de que eles são a primeira nação cristã no mundo. E, inclusive, eles têm uma igreja própria, é a Igreja Apostólica Armênia, que tem a sede em Etimiadzin, tem os seus próprios ritos e tudo mais. E nós estávamos falando, né, e aí posteriormente, né, nós vamos ter o Mesrop Mashtots elaborando o alfabeto armênio para permitir a tradução da Bíblia, a difusão das escrituras sagradas, e posteriormente, né, aí a gente já avança um pouco no tempo, mas tem uma citação que eu acho muito pertinente mencionar aqui nesse podcast, que é, durante o período bizantino, durante o período ali da Idade Média em geral, digamos assim, os armênios, eles já vão conquistar a fama de serem grandes mercadores, porque a Armênia, ela era um ramal da Rota da Seda. Então você tinha mercadores armênios em Jerusalém, que é o início da comunidade armênia de Jerusalém, mercadores armênios no Egito, no Líbano, no Chipre, e eles vão ser marcados, como qualquer povo que é ligado ao comércio, por estereótipos negativos de ganância, de cobiça. Então existe... levar vantagem e assim por diante. Isso. Existe uma expressão turca que diz: um grego engana 3 judeus, mas um armênio engana 3 gregos. Ou seja, é um ditado que consegue ofender 3 populações de uma vez só. De uma vez só. É tipo aquelas senhorinhas, assim, né, que às vezes falam tipo, quer te fazer um elogio, fala um negócio e acaba com 3 minorias, assim, numa fala. Exatamente. Então, os armênios já tinham essa reputação de serem mercadores, de estarem ligados ali à usura, ao lucro. E aí, quando nós temos a chegada do Império Otomano, a conquista do Império Romano na região, assim, por séculos, o Império Otomano e o Império Persa disputaram a região da atual Armênia, tá? Um dado, assim, que foi muito chocante quando eu aprendi, entre o início do século XVI e meados do século XVIII, ou seja, mais ou menos 150 anos, Yerevan mudou de mãos 14 vezes. Tá? Então os persas conquistavam, aí chegavam os otomanos, aí chegavam os persas, chegavam os otomanos. E esse é outro paralelo, desculpa interromper, mas é que é interessante como a gente vai enxergando os paralelos entre essas duas populações. Você falava primeiro dos armênios que não tinham um Estado nacional, porque o tempo todo essa região está sendo disputada por potências externas. Isso também aconteceu na região da Terra de Israel, entre romanos, persas, entre babilônicos, também os egípcios
egípcios em certa época da história e assim por diante. Agora, a questão do comércio, que os judeus se especializaram tanto nisso porque estavam ali naquele... eu peço dos ouvintes que imaginem o mapa, e se não conseguem imaginar, que olhem o mapa. A região de Israel, a região do Levante como um todo, ela é o miolo de um trevo, né, entre a Europa, a Ásia e a África. Então, toda a rota comercial vai passar por lá. E, obviamente, os armênios vão chegar a Jerusalém, como o Felipe falava, justamente por isso, porque ali é o lugar para onde o comerciante deve ir e deve se direcionar. E, de repente, também os estereótipos negativos são exatamente os mesmos. Isso não é coincidência. E também esses mesmos estereótipos vão ser utilizados depois para desenvolver, ou não sei se utilizados, mas vão acabar desenvolvendo esses preconceitos e tudo mais que vão resultar nessas perseguições e mais tarde num terrível genocídio. Quer dizer, o primeiro genocídio, vamos chamar assim, do século XX, né? Da Idade Moderna, e o maior genocídio não à toa vai atacar vai atingir esses dois povos. E aí também tem os paralelos com os ciganos que a gente já falava no episódio com a Mel. Mas continua, Felipe. Eu só fiquei com... Deixa eu só fazer um comentário que ficou aqui no fundo da minha cabeça quando eu ouvi o Felipe falando da questão dos armênios serem ligados negativamente, né, na questão do comércio, do dinheiro, né, trocar de mão e tudo mais, e que da usura, mas os armênios serem considerados a primeira nação cristã do mundo. E isso foi uma coisa que eu sempre, enquanto estudei antissemitismo, e durante um tempo no ano passado eu fiquei muito imersa nesse assunto, né? Falava-se muito da questão do antissemitismo, da usura ligada ao antissemitismo, porque durante a Idade Média os judeus podiam emprestar dinheiro a juros, porque isso não é proibido pelo judaísmo, mas que pelo cristianismo era proibido. Então me chamou a atenção essa aqui tem uma série de sei lá, más interpretações históricas mesmo. Isso rola na rua judaica, na rua cristã em geral. Mas assim, primeiro, a cobrança de juros, a usura, como a gente chama, é proibida pelo judaísmo. Ela é proibida pelo judaísmo. Então eu sabia errado mesmo, tá? Não, as pessoas falam isso mesmo. E o que acontece os cristãos em algum momento vão utilizar isso como uma desculpa. Está proibido pra gente. O que também não é real, porque a proibição, vamos chamar assim, que existe no cristianismo, ela vem de onde? Vem da Bíblia, do Velho Testamento. É a proibição judaica. Mas que é esse Velho Testamento que Jesus mais tarde anulou, porque ele criou ele dá origem a esse Novo Testamento. Então, tecnicamente não tem a proibição no mundo cristão e tem a proibição no mundo judaico. Mas também os islâmicos utilizaram o mesmo discurso. Então, é alguma coisa do tipo, os judeus acabaram fazendo esse trabalho porque não dava para fazer outro. Então, ou você trabalhava no comércio, ou você trabalhava na manufatura, ou, né, ou acabava vendendo dinheiro. Não é que era permitido, mas é que a parnassá, você vai fazer o quê? É o que sobrou, é o que eu vou fazer. Então, a gente sempre ouve falar do segredo da prosperidade judaica, e eu nunca ouvi falar do segredo da prosperidade armênia. Isso que me chamou a atenção. Não, assim. É um debate muito interessante, porque assim, tem algumas especificidades, talvez, além disso tudo que o Theo falou. Tem uma outra questão que é o seguinte, e isso era muito comum no período ali que se convencionou chamados reinos cruzados, que você tinha uma convivência mais intensa entre pessoas de diferentes religiões. Se eu fizer um empréstimo para a pessoa, né? Se eu sou um armênio e eu faço um empréstimo para um armênio e cobra dele, isso é pecado. Isso é pecado. Se eu cobrar do muçulmano ou se eu cobrar do judeu, tá liberado. Não é. Exato. É a mesma coisa com o judaísmo. É a mesma coisa na cultura judaica. A lei específica que existe dentro da Torá
ela fala sobre a cobrança de usura dentro daquele povo. Mas o que é óbvio, por que está falando dessa forma? Porque o livro é etnocêntrico, né? O tempo todo ele está falando só para um povo, não é em contraponto aos outros povos. Não se imaginava que outros povos iam estar vivendo ali, mas depois, em diáspora, começou essa interpretação. E aí a curiosidade também de que em Israel existe toda uma regulamentação dos bancos, porque não se pode cobrar juros altos. Então é um país muito engraçado. Eu me assustei como brasileiro. Você vai chegar em Israel e de repente aqui você tem, sei lá, juros de 13, 15% ao mês no cartão de crédito, e lá você tem juros de 11% ao ano do cartão de crédito. Então, assim, os juros são absurdamente mais baixos. Isso do cartão de crédito, de cheque especial, é muito menor ainda. Então, é um país que você olha, por que cobra juros tão baixos? Mas é por uma influência da própria cultura e de entender que você não pode prejudicar, né? Prejudicar o outro, se aproveitar tanto do outro, sim. Tem um limite para esses juros que você pode cobrar. E aí tem uma outra nuance que aí é um pouco especulativa, mas quando a gente fala, né, dos judeus da Idade Média que foram perseguidos pela usura, ou então tinham, né, na atividade da usura uma maneira de não dependerem da terra, já que eles poderiam ter que fugir a qualquer momento de perseguições, de pogroms, nós estamos falando especificamente do catolicismo romano, né? É possível, aí entra a parte especulativa, é possível que outras igrejas, como as igrejas da ortodoxia antiga, na qual se encaixa a igreja armênia, tenham outras visões, porque algumas das visões, das perspectivas católicas romanas sobre a usura, vêm, por exemplo, dos concílios, que os armênios não participaram. Então aqui eu estou especulando que pode ter também uma diferença nesse sentido. Mas o fato é que os armênios, eles vão se tornar esses mercadores presentes por quase todo o Mediterrâneo. E uma coisa muito curiosa desse processo, que os armênios, todo mundo briga, é aquela coisa, filho feio não tem pai, mas todo mundo briga pela paternidade do café. Então os armênios, eles se consideram os grandes difusores do café, porque a primeira cafeteria de Paris, a primeira cafeteria de Viena, a primeira cafeteria de Veneza, todas elas foram abertas por mercadores armênios, com um jeito armênio de fazer café, que eles afirmam que os turcos roubaram, e é verdade, e o café é levado a partir ali da Península Arábica, da onde ele chegou via o chifre da África, né? Porque o café é original da Etiópia. Então, essa coisa dos mercadores armênios vai difundir o café pela Europa, por exemplo. E outra similaridade com o que vocês estavam falando, os armênios também vão sofrer comentários, muitas vezes não, né? Pejorativos, racistas, sobre o seu nariz. É a coisa do banqueiro narigudo, tal. Os estereótipos são muito parecidos. A gente vai chegar no final dessa gravação num ponto até de, digamos assim, mágoa. Mas, enfim. De uma crise de identidade, né? Será que a gente não é armênio? E aí, essas populações são absorvidas pelo Império Otomano, por conquista, muitas vezes, né? Não é uma absorção pacífica. E como, né, a gente lembrou, dentro desse império viviam católicos romanos, viviam ortodoxos gregos, ortodoxos armênios, judeus de várias vertentes, viviam muçulmanos. E no Império Otomano, o Império Otomano era um império organizado pela religião. A fonte da autoridade do sultão era o fato dele ser o califa do Islã. E, resumindo muito, o Império Otomano era organizado no sistema Milê, na qual, basicamente, o seguinte: cada população tinha os seus assuntos regulados e organizados pelos seus líderes religiosos. Então, se um judeu tinha vizinho judeu, e ele falou, o vizinho roubou minha galinha, era a corte rabínica que ia resolver. O filho e a filha dos judeus iam se casar, era casamento feito pelo rabino. Vai divorciar, crianças, enfim, tudo era na corte religiosa. Mesma coisa com os ortodoxos, mesma coisa com os católicos romanos, porque cristãos e judeus, como são povos do livro, né, os dime, então você pagava um imposto específico, mas você tinha direito à sua liberdade, você não era escravizado como os pagãos, e você tinha essa organização. Os tribunais muçulmanos, entretanto, eles tinham primazia. Então, se você tinha um vizinho judeu e outro era muçulmano, e aí um fala, ele roubou minha galinha, aí era um tribunal muçulmano que resolvia. E é muito curioso, aí eu vou levantar a bola pro Theo, pra vocês dois, na verdade, que se tem um lugar no mundo onde
onde existe uma herança otomana em vigor, e quem mencionou isso foi a Monique, é Israel. É Israel. Porque em Israel, né, o casamento é regido pela religião, as leis de terras também são originárias do período otomano, e no caso dos armênios, né, em 1461 é criado o Patriarcado Armênio de Constantinopla. Por que os otomanos criam o Patriarcado Armênio de Constantinopla? Porque eles eram muito legais e queriam dar autoridade para os armênios. Não, eles queriam enfraquecer o patriarca ecumênico de Constantinopla, porque os cristãos desse momento se tornam a maior população do império, depois da conquista da Bulgária, da Sérvia e da Grécia. Então eles precisavam dividir os cristãos em vários grupos, e eles criam o Patriarcado Armênio de Constantinopla, que era, em última instância, a maior autoridade armênia dentro do império, inclusive responsável por fazer, por exemplo, o censo dos armênios dentro do império, e é por isso que nós temos documentado em estimativas muito precisas, muito bem fundamentadas, a estimativa de 1,2 a 1,5 milhão de mortos diretos no genocídio de 1915. Genocídio, exato. Aliás, além disso, e aí a gente já está chegando no genocídio, mas cabe uma observação aqui também para os ouvintes. Quando a gente falava, primeiro você citou que são duas igrejas diferentes, a igreja romana e a igreja armênia. Agora, nesse momento, tem uma contextualização mais clara, inclusive com a criação do patriarcado armênio. Isso tem uma influência em Jerusalém, já que a população armênia era grande. Jerusalém antiga, medieval, ela é dividida em 4 partes. São os quarters, que a gente traduz como bairro, porque são bairros, mas na verdade são quartos, porque são 4 quartos, né? E você tem o bairro judaico, o bairro muçulmano, o bairro cristão, como é chamado, e o bairro armênio, que também é cristão, mas justamente essa era a divisão. E aí já a gente começa a pensar, olhando esse mapa medieval, que os cristãos estão naquele momento, vamos chamar de maioria, não sei se maioria absoluta, mas se você tem 2 bairros que são cristãos, né, um armênio e um cristão romano, e um bairro muçulmano e um bairro judaico, você percebe que tem uma maioria, isso por fruto das cruzadas e tudo mais, e das movimentações populacionais que houve ali no decorrer da Idade Média e depois mais tarde com todas as guerras entre muçulmanos e o mundo cristão ocidental. Mas a gente nota que ali em Jerusalém existia uma predominância cristã muito grande, que vai se modificando com o passar do tempo durante o Império Otomano, e que hoje passa por outra grande mudança também de panorama populacional. Mas só para falar do impacto também do mundo otomano, tem uma instituição fantástica em Israel que é fruto direto do Império Otomano, que é o Rabinato Central. O Rabinato Central, o Chief Rabbinate, que existe em Israel, ele é fruto disso, desse movimento que existia dentro do mundo otomano, de ter as cortes e tudo mais. Obviamente se criou essa figura de um rabino-chefe para regiões. Em um determinado momento tinha um rabinato central, digamos assim, não era central então o nome, né? Mas um rabinato de Alexandria para toda aquela região. Tem o rabinato de Jerusalém para toda aquela... O rabinato de Yafo, né? E Haifa. E você vai tendo esses rabinatos de acordo com as regiões. E quando chegam os britânicos mantêm isso. E mais tarde, essa já era mais tarde, não em relação aos britânicos, mas mais tarde em relação aos otomanos, essa tendência foi se espalhando pelo mundo europeu, quando o Império Romano foi caindo e foram surgindo mais ou menos o que vão se tornar mais tarde os Estados Nacionais. Também aí nessas regiões começam a ter a ideia de ter esses rabinatos, desses rabinos-chefes. E os ingleses bebem disso e mantêm essa instituição. E aí, com a independência de Israel, e porque o rabino-chefe de então tinha manifestado apoio ao movimento sionista, acaba
acaba se tornando uma instituição que acaba vigorando e se mantendo na existência, embora seja a coisa mais não judaica do mundo ter um rabinato central. E a prova é justamente que ele é uma invenção não judaica. Não, porque o Felipe talvez já tenha ouvido essa história de que 2 judeus, 3 opiniões, né? E aí você imaginar a figura de um rabinato central que vai decidir as coisas por todo mundo. Quem é você na fila da Halá, né? Quem é você? Aliás, é interessante porque esse nome de Rabbanut Rashit, que é o rabinato cabeça, vamos dizer assim, é um nome também artificial judaico, porque até hoje em Israel você tem ainda o rabinato, a corte rabínica de Jerusalém, de Haifa, de Tel Aviv, né, que é Bnei Brak, na verdade, e outras regiões assim. E aí, então, a figura desse rabino-chefe acaba se sobrepondo a esses outros rabinatos regionais, que eles chamam de Rabbanut Ezorit, o rabinato regional. Então, também isso é super confuso na política interna em Israel e na política ou política religiosa interna de Israel. E tudo completamente herança do Império Otomano. E por conta dessa organização religiosa, nós vamos ter um processo que... O que acaba acontecendo? O Império Otomano, né, ele vai ser apelidado, né, de o homem doente da Europa, né, porque o Império Otomano, ele chega ao seu auge muito rápido e assim como ele chega nesse auge, ele também entra em declínio muito rápido. Então vai ter muitas guerras com a Rússia. A Rússia vai substituir a Pérsia como o principal rival do Império Otomano. Então perde guerras para a Rússia nos Balcãs e no Cáucaso. E os dois países, né, os dois impérios, vão inclusive dividir a Armênia histórica, né, no Tratado de Turkmenchai. Porém, essas derrotas, essas perdas de territórios, perdas populacionais, vão fazer com que dentro do Império Otomano nós tenhamos atores, muitas vezes ligados ao Estado e as Forças Armadas, que vão buscar um processo de modernização, né, o período do Tanzimat. E esse período de modernização significa também maior abertura para capital estrangeiro. Então, o que vai acontecer no século XIX, especialmente, segunda metade do século XIX, 2 processos distintos em relação aos armênios. Um deles é que os armênios da elite intelectual armênia e os armênios os mercadores armênios, muitos deles que moram em Constantinopla ou em outras cidades às margens do Mediterrâneo, vão ser muito beneficiados por essa abertura para capital estrangeiro, porque os bancos europeus vão favorecer os cristãos nesses investimentos. Vão falar, olha só, vamos botar o nosso dinheiro aqui na mão de outros cristãos, vamos fechar contrato com eles, porém a burocracia do Estado ainda é controlada por muçulmanos, muitos deles convertidos à força, né, já que a burocracia do Estado otomano era formada parcialmente por pessoas escravizadas, que eram escravizadas desde cedo para serem burocratas do Estado, né? O chamado imposto de sangue, né? Que a família tinha que literalmente dar um menino para o Estado como imposto. Ao mesmo tempo, você tem uma tentativa de expandir a produção agrícola, melhorar a produção agrícola do Império Otomano, que em vários aspectos era semi-feudal, fazendo uma analogia um pouco rasteira até. Então, as terras dos camponeses armênios, na parte oriental do país, ou seja, no Planalto armênio, serão muitas vezes confiscadas, porque além desse processo de tentativa de modernização da economia, nós também teremos o processo de assentamento dos curdos, que eram em maioria seminômades, e essas lideranças otomanas que queriam modernizar o império para ele se tornar competitivo contra outros impérios, como o Império Russo e o Império Francês, o Império Britânico, vão falar, olha só, no Império Britânico não tem população seminômade, na França não tem seminômade, então vamos assentar essas populações. E os armênios serão expulsos, serão mortos, serão violentados, no período especialmente do sultão Abdulhamid II, que é o chamado sultão sangrento, sultão de sangue, que além de executar essas políticas, isso é segunda metade do século XIX, começo do século XX, ele também vai aumentar muito a repressão do Estado para evitar perder novos territórios. Por quê? Porque o
o Império Otomano, basicamente, se a gente pensar ali na primeira Revolução Sérvia, em 1815, até o início da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano perde muitos territórios. Ele perde territórios tanto para potências europeias, como, por exemplo, a Tunísia, que é dominada pela França, a Líbia, que vai ser dominada pelos italianos, quanto para movimentos de independência, cujo grande exemplo é a independência da Grécia, né? Mas depois temos a independência da Romênia, a independência da Sérvia, a independência da Bulgária. Então, o Império Otomano fala, não podemos mais perder território, perder população. Então, para evitar que os armênios se tornem independentes ou queiram se tornar independentes com o apoio da Rússia, porque a Rússia, vamos lembrar, dominava parte do Império Russo, parte das terras ancestrais armênias, vamos oprimir e massacrar essa população. E você tem cartoons de época de lideranças políticas europeias ou dos Estados Unidos cobrando esses países a defesa dessa população cristã, sempre movida por uma lógica religiosa. Calcula-se que durante o governo do Abdulhamid II, cerca de 200 mil armênios morreram, o que dá mais ou menos 20% da população armênia na época. E são mortes na espada, especialmente, tá? Não são mortes por um genocídio de larga escala, são mortes na espada. Tanto que existe um termo muito pejorativo usado em relação aos armênios por lideranças turcas, como o presidente /ditador Recep Erdogan e o ditador do Azerbaijão, Aliyev, que é chamar os armênios de sobras da espada. Ou seja, os armênios que existem hoje foram os que não deu tempo de matar. A gente já ouviu coisa parecida, né, Theo? Enfim, as coisas só têm paralelos e paralelos e paralelos. A palavra espada, eu não sei exatamente como ela é pronunciada em turco, mas ela ocorre um paralelo com o que acontece no árabe. A palavra espada e a palavra guerra são basicamente a mesma. Então você usa isso e pode justificar que você não está falando da espada, mas é de uma guerra que aconteceu. Mas na prática o que você está dizendo é como você explicou, é o significado que na verdade está sendo, que você está querendo dizer realmente. É aqueles que não deu tempo de serem mortos. É horrível, é absolutamente horrível. E claro que eu estou resumindo bem aqui. E aí nós chegamos no genocídio propriamente dito. Por quê? O Império Otomano, mesmo com essas tentativas de reforma violentíssimas, continua perdendo território, né? Continua sofrendo humilhações. Então, em 1908, perde a Bósnia para o Império Austro-Húngaro, que já a Bósnia oficialmente era um protetorado austro-húngaro. Em 1908 ela é anexada. Depois perde a Primeira Guerra dos Balcãs, ou seja, perde por uma coalizão de estados pequenos que até ontem eram seus domínios. Então a coalizão da Primeira Guerra dos Balcãs foi Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro, salvo engano. Então o Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e, em paralelo a essas derrotas e humilhações, nós vamos ter um movimento reformista mais radical, que é o movimento dos jovens turcos, que chegam ao poder em 1908. Dentro dos jovens turcos, você tinha defensores da manutenção do caráter plural do Império Otomano, então a ideia de ser um império multiétnico, digamos assim, porque embora tenha tido as independências, você ainda tinha búlgaros, gregos vivendo dentro do Império Otomano, tá? Essas pessoas estão lá há gerações. Porém, dentro também dos jovens turcos, nós tínhamos movimentos nacionalistas que viam na unificação da Alemanha o seu grande exemplo. Então eles falavam, olha só, a Alemanha, ela se unificou, criou um Estado moderno, industrial e hoje é uma potência que todo mundo respeita. Por quê? Porque a Alemanha é um etno-estado. A Alemanha é o Estado dos alemães. Então temos que fazer com que esse nosso império seja o império dos turcos. Aí sim nós temos um nacionalismo turco chegando ao poder em vigência. Lembrando que quando os jovens turcos chegam ao poder em 1908, eles tinham apoio, inclusive, de parte da elite armênia, de parte da elite grega, porque eles eram vistos como reformistas, como plurais, queriam secularizar o Estado, por exemplo. Junto com isso, o Império Otomano entra na guerra, na Primeira Guerra Mundial, do lado da Alemanha. E,
nesse momento, os jovens turcos revolucionários, que são esses mais extremistas, tá? Eram os constitucionalistas versus os extremistas. Os revolucionários, eles consolidam o seu poder, eles chamam oficiais alemães para ajudarem no esforço de guerra, e no primeiro ano da guerra, nos primeiros meses de guerra, o Império Otomano sofre uma série de derrotas nas mãos de britânicos, franceses e de russos. E o que os jovens turcos extremistas vão fazer? Vão culpar a derrota não no fato de que era um império antiquado, um império decadente, um exército mal equipado, mal comandado por uma aristocracia completamente obsoleta. Enfim, não. Eles vão culpar, obviamente, as minorias. E no caso dos armênios, isso junta com uma série de elementos. Então, primeiro, você tinha armênios combatendo do lado russo também. Porque, lembre-se, tinham 2 províncias dentro do Império Russo que eram de maioria armênia. E 6 províncias dentro do Império Otomano de maioria armênia. Então você tinha armênios nos 2 exércitos. Além disso, você tem os armênios ricos em Constantinopla, intelectuais, que estão ganhando dinheiro com o sofrimento dos turcos, que ganham dinheiro à custa do cidadão de bem trabalhador turco. Ele é banqueiro, ele é mercador, ele é intelectual que não serve pra nada, ele é cristão, traidor. Traidor era um termo muito utilizado. E aí nós vamos ter o início do desarmamento dos armênios, que serão convocados para o exército, mas colocados em batalhões de trabalhos forçados. E no dia 24 de abril de 1915, que é o dia que o genocídio armênio é lembrado e que é, né, o dia que esse programa vai ao ar originalmente, nós vamos ter um golpe de decapitação em Constantinopla, na qual integrantes dessa elite armênia, então 250 intelectuais, políticos, tinham políticos armênios com representatividade, com cargo, serão presos, muitos deles executados ainda naquele dia, outros enviados de trem para serem executados fora da cidade. E, a partir desse golpe de decapitação, nós vamos ter as políticas genocidas do que os armênios vão chamar naquela época de Meds Yegren, que é, traduzindo, o crime sem nome, porque não existia a palavra genocídio, né? Genocídio é uma palavra grega, então é o crime sem nome. Então o que vai acontecer? E aí, os turcos até hoje negam o genocídio, a gente vai entrar nisso, mas nós temos as ordens escritas pelo Talat Pasha, que era o, de fato, líder do império, tá? E líder dos jovens turcos revolucionários. Ele era o grão-vizir do império. Então, nós vamos ter a ordem para a execução dos homens, a deportação forçada das populações para o deserto da Síria, onde muitos vão morrer por fome, sede e insolação. As cidades serão evacuadas e serão colonizadas por turcos. Hoje você tem cidades no leste da Turquia em que pessoas moram em casas que foram construídas com pedras das casas de armênios. Você tem pedras que eram de igrejas armênias. As mulheres e as crianças serão traficadas e exploradas. Muitas mulheres vão ser traficadas sexualmente para haréns, especialmente de curdos. As crianças serão roubadas e passarão por um processo de islamização. E aí, nos anos seguintes, você vai ter todo um trabalho de tentar recuperar essas crianças, né, que muitas delas viviam em orfanatos do Estado, né? Gyumri, que é a segunda maior cidade da Armênia, antiga Alexandropol, vai ser chamada de Cidade dos Órfãos, uma época porque elas eram enviadas para lá. Uma estratégia, digamos assim, quem me contou isso foi uma pesquisadora do genocídio armênio, que fez parte da pesquisa dela lá no Memorial do Genocídio na Armênia, a Julia Tordur, que era o seguinte: você tinha lá uma sala com 20 crianças, e todas elas diziam que o nome delas eram Mehmet. Todas elas já acreditavam no processo de turquificação. Mas, se uma professora começasse a cantar uma cantiga de niná em armênio, algumas delas sabiam cantar, tinham lembranças disso. Nesse processo de expulsão para o deserto, muitos serão mortos pelas forças paramilitares curdas. No final desse processo, nós vamos ter cerca de 1,5 milhão de mortos, outro 1 milhão de expulsos, que corresponde a entre 50% a 70% da população armênia do Império Otomano pré-guerra. Lembrando que existe um censo dessa população. É quando nós temos a segunda grande diáspora dos armênios pelo mundo, a Spyurk, tá? Que é quando muitos vão para a Rússia, vêm para o continente americano, né? Então, Estados Unidos, França, Argentina e Líbano são os 4 países com maiores comunidades armênias fora da antiga União Soviética. Calcula-se que até 5 milhões de turcos tenham
ascendência armênia apagada. Tem um livro sobre isso chamado As Tatuagens da Minha Avó, porque as mulheres, quando eram traficadas, elas eram tatuadas como propriedade. Não era um número de série, como no caso do nazismo, mas era como se fosse uma marca de gado. Aí entram algumas coisas, né, que acho que são muito apropriadas a gente discutir aqui, que nós temos ligações diretas entre o genocídio armênio e a Shoah e os outros genocídios cometidos pelos nazistas. E isso é comprovado de várias maneiras, tanto pelo fato de que alguns dos militares alemães que fizeram parte do genocídio, inclusive os turcos, às vezes para fugir da própria responsabilidade, dizem que foi o comandante militar alemão dentro do exército otomano que teria dado a ideia de falar, por que vocês não se livram deles? Então assim, e essa política de expulsar as pessoas de suas terras ancestrais, mandá-las para deserto, onde elas não vão ter condições de vida, foi algo que os alemães fizeram na Namíbia, né? Então tinha também essa ligação direta eu fui pesquisar aqui, eu não lembrava de cor, o nome do oficial alemão que teria sido responsável por isso era Komar Freiherr von der Goltz, tá? Teria sido um dos arquitetos do genocídio armênio, e emulando o que eles fizeram na Namíbia. Só que, além dessa ligação direta devido ao envolvimento dos alemães, tem um outro elemento que eu acho muito importante da gente discutir aqui, que quando a gente fala de genocídios na história, nós normalmente falamos de genocídios coloniais, que tratam justamente de expulsão de terras, apropriação de terras férteis e expulsão ou massacre. Então isso ocorre com os indígenas nos Estados Unidos, com os indígenas no Brasil, com os indígenas na Argentina, com os nativos da Namíbia. Mas aqui, pela primeira vez, nós estamos falando do genocídio de uma nação que tinha pessoas prósperas naquele próprio sistema que estava massacrando elas. Então, o genocídio armênio é o primeiro genocídio que vai ter expropriação de bens e capital. Então, assim, depósitos bancários... Ou seja, eram cidadãos mesmo, e cidadãos com plena representatividade sendo perseguidos pelo próprio Estado. Esse é o diferencial, é o shift que acontece nessa... Isso, e são pessoas com depósitos bancários, investimentos, ações. Então, você vai ter, gente, uma coisa extremamente cruel, que é o governo turco, agora sim podemos falar em turco, confisca, ele coleta, melhor dizendo, as apólices de seguro das pessoas que ele mesmo matou, de seguro de vida. Meu Deus do céu. Nós temos documentado o encontro com o embaixador dos Estados Unidos no Império Otomano, na qual as autoridades turcas vão coletar os seguros de vida nos bancos dos Estados Unidos dessas pessoas que eles mesmos mataram. Por isso que tem um historiador, que agora não vou me lembrar o nome, que ele fala que o processo de turquificação da economia, na verdade, é um grande processo de cleptocracia. Boa parte dessa economia nacional turca virá do confisco das propriedades dessas minorias. Porque, além do genocídio armênio, nós também temos o massacre e a expulsão de gregos, muito prósperos do Império. E o grande exemplo disso é que a maior base aérea dos Estados Unidos na Turquia, que é a base de Incirlik, que é onde ficam as bombas nucleares dos Estados Unidos cedidas à Turquia no âmbito da OTAN, era terra de armênios. E em 2010, os descendentes deles entraram numa corte nos Estados Unidos que aceitou o caso, e aí depois fizeram ali uma jogada política para evitar problemas com o governo turco, e meio que foi varrido para debaixo do tapete. E isso vai ser incorporado pelos nazistas. Porque quando os nazistas exterminam os judeus, eles não apenas vão exterminar as pessoas, ou apenas confiscar terras, eles também vão confiscar depósitos bancários, investimentos financeiros, ouro, tudo isso, e vão mandar para aquela grande lavanderia europeia chamada Suíça. Então, essa é uma ligação importantíssima, porque é um genocídio não apenas colonial, mas capitalista financeiro também, o genocídio armênio. E aí, nesse contexto, nós vamos ter a fuga dessas pessoas para a França, para a Armênia, para o Brasil também. Nós já tínhamos uma pequena comunidade armênia no Brasil desde o início do século XX, como, por exemplo, a cidade de Comendador Levi Gasparian. Porém, os armênios chegam em grandes números no Brasil depois do genocídio. Enfim, tô falando demais, desculpa. Não, tá ótimo. Eu tô ouvindo xadrez verbal aqui no meu podcast, tô achando sensacional. Mas, enquanto o Felipe comentava a questão dessa afinidade da Alemanha com a Turquia, isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu morei na Alemanha por um tempo, quando eu era adolescente.
E eu lembro de ver muitos turcos na Alemanha. Acho que a maior comunidade de estrangeiros morando na Alemanha muito possivelmente são os turcos. E eu achava engraçado, assim, tipo, qual é esse apelo da Alemanha para os turcos? Porque são línguas completamente distintas, assim, culturas muito, muito distintas que a gente vê. E eles não se integram muito também na Alemanha. Em geral, a comunidade turca fica ali em si mesmada. É raro você ver uma mistura, assim, uma integração mesmo dos turcos na Alemanha, como você vê de outros grupos de imigrantes. E acho que agora eu consigo entender um pouco qual é essa afinidade. Você tinha essas ligações entre o Império Otomano e os alemães desde a ascensão do Guilherme II ao trono, basicamente, em 1888. Ele famosamente manda construir um túmulo todo luxuoso para o Saladino, né? Mas as autoridades religiosas se recusam a transferir os restos mortais. Então você tem 2 túmulos, um do lado do outro. E os alemães, eles fetichizavam muito a ideia do guerreiro muçulmano, né? O guerreiro implacável muçulmano. Isso vai estar presente, por exemplo, nas conversas entre o Heinrich Himmler, da SS, e o grão-mufti de Jerusalém, quando tem a criação da legião bosníaca, né, das Waffen-SS, já durante a Segunda Guerra Mundial. Mas outro motivo da presença dessa grande comunidade turca é porque os alemães, eles vão incentivar a migração de turcos durante a Guerra Fria para serem trabalhadores braçais. Porque eles são mão de obra barata, né? Isso eu me lembrava deles terem sido chamados como mão de obra barata para a Alemanha, porque, enfim... Tinha até um termo que hoje é pejorativo, mas que era Gastarbeiter, um negócio assim, que é trabalhador convidado. Isso, a junção das duas palavras. Isso, a sua pronúncia não... Ninguém vai contestar. Não, se quiser pode. Não. Exatamente. Você sabe, é isso que eu tô falando, você sabe. E a Alemanha, ela incentiva esses turcos a irem pra lá, porque a Alemanha tinha uma necessidade demográfica, né? Porque boa parte da população alemã morre pela guerra que eles mesmos começaram. Exato. Eles chamam... Engraçado, isso é um termo que eu não me lembro de ouvir na época que eu morava lá, isso foi em 2002, nem como pejorativo necessariamente. O que era um pouco pejorativo, porque o Gastarbeiter, ele é uma pessoa que foi convidada a trabalhar. Gast é como guest, né, em inglês, é convidado. Mas o que eu ouvia um pouco de pejorativo era Kanak. Era um... Sabe, eu não sei imitar o sotaque do... Eu sou boa de imitar sotaque, mas o do Mano Brown eu não sei imitar. Mas sabe o sotaque do Mano Brown? O Kanak-Sprache, que é esse sotaque dos turcos, assim, é meio um sotaque do Mano Brown. E isso é um sotaque, tipo, ruim de você ter. Tipo, do mesmo jeito que em São Paulo, se você falar, meu, tá ligado? Muito top, aquele restaurante que eu fui no fim de semana, não, uma fusion food, tipo, incrível. Que você fala, esse cara é rico, trabalha na Faria Lima. É um sotaque, entre muitas aspas, bom, mas ele é um marcador social de que você tem dinheiro. Mas o Kanak-Sprache, ele é um marcador social de que você não tem grana, assim, é filho de turco imigrante. E ser filho de imigrante na Alemanha não é grandes coisas, ser filho de turco imigrante é menos grandes coisas ainda. Então, o que eu lembro do pejorativo lá era muito essa questão da língua. E a comida turca é a comida barata de rua lá, que é o kebab, né? O doner kebab. É a comida baratinha, assim. Mas para não parecer que é tudo semelhante, como eu falei antes, a gente vai entrar agora em alguns pontos que, como eu disse, revelam uma certa mágoa por alguns atores armênios, que é o seguinte, e nesse caso aqui não é uma mágoa, aqui é uma raiva mesmo, que eu vou falar agora, mas que é o seguinte, a Alemanha, ela foi responsabilizada pela Shoah, ela pagou e paga indenizações a Israel pelo trabalho forçado dessas pessoas, ela relembra
nega o que aconteceu, né? Você tem toda essa discussão, né, da herança da culpa na Alemanha. Tem bilionário contestando, né? Pois é. Tem bilionário contestando. Não vou dar nome, mas ele tem uma fábrica de carro, para quem quiser procurar. A Turquia, ela nunca foi responsabilizada pelo genocídio armênio. Na verdade, a Turquia, até hoje, ela esfrega na cara da Armênia a sua impunidade. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a assinatura do Tratado de Sèvres, de 1920, ali no contexto dos Acordos de Paz de Paris, em que o presidente dos Estados Unidos, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, fala que é necessário criar uma Armênia independente e que a Turquia tem que ser responsabilizada e que as lideranças turcas têm que ser julgadas. Esse julgamento começa, mas ele nunca é concluído. A Armênia independente não é criada naquele momento, porque os turcos vão pegar em armas contra o Tratado de Sèvres e franceses e britânicos não vão continuar uma guerra agora em nome dos armênios, em nome da responsabilização. Nunca pagaram indenizações pelo que roubaram, pelo que confiscaram. Então, assim, essa é uma das questões. Por isso que, para a diáspora armênia, o reconhecimento do genocídio é muito importante, porque é um mínimo de justiça, porque a Turquia nunca foi, e a verdade é que hoje, né, nunca será responsabilizada. A Armênia, inclusive... No futuro próximo, né? E logo depois da guerra, a Turquia faz um acordo com a nascente União Soviética e territórios ancestrais armênios são cedidos pela União Soviética, incluindo o Monte Ararat. Então, essa é uma das primeiras questões, que a Turquia nunca foi responsabilizada pelo genocídio. E a outra questão, e aí entra nessa questão, como eu disse, um pouco de mágoa, se você conversa com intelectuais e políticos armênios, tem duas coisas que eles sempre... duas teclas que eles sempre batem. A primeira é a falta de representatividade do genocídio armênio na cultura popular, nos meios de comunicação, especialmente em contraste com a Shoah. E aí eles falam, inclusive, olha só, Rafael Lemkin, quando ele formula o conceito de genocídio, ele era um judeu que vê o que acontece na Segunda Guerra Mundial, mas o início dos estudos dele é com o genocídio armênio. O Instituto Lemkin, inclusive, fala disso. E a outra mágoa, ou discussão, enfim, mágoa, eu não quero botar a palavra na boca das pessoas, mas assim, a gente sabe os motivos geopolíticos para isso, né? Mas hoje, Israel, o Estado de Israel, é aliado do Azerbaijão, que cometeu uma limpeza étnica contra os armênios 2 anos atrás. E o Israel não reconhece o genocídio armênio. O Knesset uma vez passou uma resolução, mas o Netanyahu não assinou. Não foi nem o Netanyahu, foi o Naftali Bennett. Naftali Bennett botou na gaveta. Então e eles lembrando falam que aí tem uma geopolítica, porque como Israel e tem relações diplomáticas com a Turquia, e que não são lá as mais estáveis, e sempre passa por conta disso. E isso é onde leva aquilo que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, sobre como o dia 24 de abril em Jerusalém, especificamente, que é onde se encontra a maior população armênia em Israel, eu presenciei algumas vezes enquanto morava lá, o quanto a noite do dia 24 de abril é de arrepiar, né? Você vê a população toda armênia saindo na rua em marcha pela lembrança do genocídio e como forma de pressionar o Estado e de ganhar a simpatia da população e a atenção da população a esse fato de que Israel tem uma das grandes populações, não tão das maiores populações armênias no mundo, mas tem uma grande população armênia, tem um patriarcado importante armênio na cidade e não reconhece o genocídio. E é por motivos políticos. Se a gente for pensar na correlação que a gente faz antes, é uma sacanagem, né, de Israel não reconhecer, assim, eu enquanto judia, me sinto sacaneada, assim, né, de ver que o Estado não reconhece por priorizar talvez uma relação com a Turquia. Você fala, pô, os caras passaram pela mesma coisa que a gente, tá ligado? Vamos ser amigo deles, né, e não de quem fez isso. E Israel hoje é aliado do Azerbaijão por terem o Irã como inimigo em comum, né? É isso que movimenta. Mas assim, e é muito curioso, porque como a gente viu, tem vários elementos construídos ou não que tornam a história desses dois povos muito interligada. A gente falou do Lemkin, mas um dos principais documentos sobre o genocídio armênio é o diário do embaixador dos Estados Unidos no Império Otomano, que era o Henry Morgenthau, que era um judeu, inclusive. E aí
aí você tem o memorial do genocídio armênio em Yerevan, que, assim, a experiência de... Eu tive o privilégio de visitar tanto o Yad Vashem quanto o memorial do genocídio em Yerevan. A experiência dos dois é muito parecida. De você sair dali desacreditado na humanidade, né? Então, assim, tem essa estranheza, essa mágoa, tem também uma estranheza sobre o próprio termo holocausto, porque o que acontece? Durante o genocídio armênio, teve uma igreja armênia que foi incendiada com dezenas de pessoas dentro. E esse termo, os armênios usam, né, chamam esse evento de holocausto. Então você tem até uma disputa sobre o nome holocausto, embora os judeus não usem holocausto, falam Shoah. Mas, então me corrija se eu estiver errada, Felipe, mas não sei se era isso que você ia falar, mas o termo holocausto do grego, ele vem da queima em sacrifício. Então acho que faz sentido isso. Eu não sei se quem está nos ouvindo já tinha essa informação, mas faz muito sentido esse nome, né? Não, e faz sentido os armênios usarem esse nome, já que dentro da tradição grego, cristã... né? Não, e da tradição cristã tem toda a questão do martírio, coisa que não necessariamente está presente na tradição judaica de martírio humano. E por isso, na tradição judaica, a gente não utiliza o termo holocausto, porque holocausto, na tradição judaica, é um sacrifício a Deus, é a Olá, é um sacrifício bom, era a forma de se aproximar de Deus. E o termo holocausto é quase como que um escárnio sobre os milhões de vidas perdidas. Mas isso não impediu o fato de que o termo foi o termo que foi utilizado, mas em detrimento à primeira utilização do termo, que foi com esse episódio dentro do genocídio armênio. Então é complicado, e todas essas questões são muito delicadas e que suscitam essas mágoas e estranhamentos. Eu acho que você usou uma palavra muito interessante, são estranhamentos, porque não chega a ter uma rusga que é um ódio, não existe isso. Ao contrário, dentro da sociedade israelense o tempo todo, e por isso a Knesset passou a resolução e que acabou sendo vetada pelo primeiro-ministro de então, esse assunto volta, todo 24 de abril tem matérias na TV sobre o genocídio armênio. Então, assim, na consciência pública, vamos chamar assim, dos israelenses, existe essa noção e uma espécie de estranhamento contra o próprio país, que é esse estranhamento que a Ângela estava falando sobre. Como judeu, eu olho para essa história e a primeira coisa que eu penso é: como que pode a gente simplesmente fingir que, passou ali? Não tomar as dores do nosso amigo, né? Assim. Mas não é a gente, mas sim um agente governamental que não toma essas dores, e vale dizer, sejam governos de esquerda ou de direita que passaram por Israel, porque a questão é a delicada e quase instável relação que se tem com a Turquia, e que você está o tempo todo nessa situação de que você, não é que você quer agradar, mas também você não quer desagradar esse outro estado com quem você tem alguma relação diplomática, né? E tem um outro elemento recente, né? Você mencionou o quarteirão, né, entre aspas, armênio de Jerusalém, e nos últimos anos nós tivemos a questão do contrato com a construtora que não foi para frente, aí os colonos estão tentando expulsar os armênios. Isso tem repercutido muito na Armênia, e junto com os bombardeios no Líbano por Israel, né, Líbano que tem uma comunidade armênia tradicional, infelizmente, assim, a honestidade intelectual me obriga a dizer que nos últimos, por vários motivos, mas especialmente nesses últimos 2 anos, você teve um crescimento de antissemitismo, de sentimento antissemita na Armênia muito grande. Assim, para tentar a gente começar a caminhar para um lado mais positivo, eu sei de muitos esforços das diásporas nos Estados Unidos de servirem de ponte, porque a comunidade armênia ela é mais presente na Califórnia, especialmente Los Angeles, ela foi muito afetada pelos incêndios recentes, inclusive. Então eles tentam, via a comunidade judaica dos Estados Unidos, construir alguma coisa e tal. Mas, então, assim, você tem iniciativas nesse sentido. Nós temos pessoas de ascendência, né, dessas duas comunidades. Talvez a mais famosa delas seja o Gary Kasparov, que é filho
de uma Armênia com um judeu russo. Ele se considera russo, mas ele nasceu na capital do atual Azerbaijão, antes dos armênios do Azerbaijão serem expulsos. Inclusive, a origem do nome dele, né, o Kasparov, é a mesma dos Gasparian, aqui de São Paulo, aqui do Brasil, que tem, por exemplo, a livraria Argumento, né, do Marcos Gasparian, que ganhou muito destaque com o filme Ainda Estou Aqui, porque o pai dele era amigo do Rubens Paiva e tal. Então, assim, o Garry Kasparov, ele é fruto de um relacionamento entre um judeu e uma armênia. E também na diáspora que vai acontecer, na diáspora armênia, ou seja, aqueles que conseguem fugir do genocídio e tudo mais, chega, não é um número expressivo, é um número que existe, de judeus armênios que fogem junto. Quer dizer, a gente também às vezes esquece da existência desses judeus armênios, porque ali realmente os judeus eram minoria entre a população armênia, mas você tem os judeus armênios, então também isso, eu acho que todas as tentativas são muito bem-vindas, e eu acho que é da diáspora mesmo, isso que você está falando dessas tentativas, eu acho que várias tentativas podem ser muito bem-sucedidas dentro das diásporas desses vários povos, e aqui eu acho que existe uma chance ainda maior, talvez não nesse momento, porque é um momento complicado, mas é muito mais fácil que você tenha projetos e pontes criadas entre populações, por exemplo, judaicas e palestinas na diáspora desses dois povos, do que na região. E que esses exemplos de ponte podem criar modelos para uma futura reconciliação que esperamos seja um dia possível, porque não dá para ficar repetindo para sempre o mesmo padrão. Mas e a mesma coisa com relação a essa situação extremamente desconfortável no final das contas, né? Diplomaticamente e desconfortável entre judeus e armênios, mas que dentro da diáspora é mais fácil criar essas pontes para que sirvam de modelo geopolítico. Quer dizer, é uma diplomacia externa para influenciar uma geopolítica. Quem sabe? Eu acho que com isso a gente consegue encerrar bem o tema. Felipe, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, como diria Matias, estou contemplado. Aliás, eu aproveito para mandar um beijo pro Matias, que eu também gosto muito dele. Bom, então com isso acho que a gente consegue chegar num bom fim, e um fim com esperança, né? Acho que isso é o principal que a gente traz para esse momento, porque é o que a gente precisa ter em relação a esses acontecimentos, né? De que dias melhores virão, como vieram. E esperamos que viram. E a toda a comunidade armênia e também a comunidade judaica que no dia de hoje no dia do que a gente vai soltar o episódio, dia de 24 de abril, que a gente possa se espelhar em histórias que, não de modo a dizer, nossa, foi positivo, não é que foi positivo, mas a verdade é que muito do que a gente conseguiu construir, seja como armênios, seja como judeus, muito do caráter e do ethos dessas duas populações foi tristemente moldado pelo desastre, mas corajosamente apropriado pelas suas próprias vítimas como maneira de superar a própria desgraça que se abateu sobre essas populações. Que hoje, nesse ano de 2025, que a gente possa visualizar essa história, chorar sim pelos nossos mortos, chorar por aqueles que tiveram essa vida ceifada tão precocemente por motivos torpes e de maneira tão torpe, mas que a gente possa se espelhar também na coragem daqueles que sobreviveram e que carregam em si toda a energia vital que foi embora com aqueles que se foram, carregam em si mesmo e fazem disso algo, energia positiva para se superar e para se construir e para se colocar no mundo e para poder transformar também o mundo. Que a gente possa
realmente judeus e armênios nesse dia 24 de abril, onde a gente lembra também Yom HaShoah e também o dia do genocídio armênio, que a gente possa ter inspiração na vida enquanto houve vida, e inspiração sobretudo na vida daqueles que são descendentes, sobreviventes, descendentes de sobreviventes dessas duas populações. Maravilha. Bom, Felipe, chegando nesse final, a gente sempre pede para a gente também deixa, mas a gente pede para os convidados deixarem recomendações e sugestões, enfim, de filmes, de livros, de podcasts. Tá, olha, um livro que eu acho que pode servir para muitas pessoas sobre esse tema, em português, porque essa é uma dificuldade, a quantidade de obras em português sobre esse tema, né? Mas tem o livro 100 anos do genocídio armênio, que um dos organizadores é o Heitor, junto com a Maria Luísa Tuti Carneiro e o Carlos Eduardo de Abreu, foi publicado pela editora Humanitas, que é a editora da FEFELESH. Então, é um livro que eu acho que talvez já seja um pouquinho difícil de encontrar, porque é um livro que já tem os seus 10 anos, mas acho que dá para encontrar em sebo, enfim, talvez é para encontrar novo, inclusive, também. Outros livros, tem um livro muito valioso, mas esse eu não sei se as pessoas vão conseguir encontrar, mas que é o livro do meu amigo e diretor da União Geral Armênia Beneficência, Noray Shahinian, e que é um livro de fotografias. Ele é arquiteto e fotógrafo, e ele viajou pela Turquia fotografando locais que foram armênios, e ele achou, gente, a casa que foi do avô dele e que hoje é parte de um hotel. Então é o livro Poder do Vazio, e o subtítulo é Conversando com Pedras na Armênia Histórica. E essa coisa do vazio, porque assim, você tem ali uma paisagem, e aí você tem ali as trilhas, por exemplo, na terra, que levam a um pequeno monte, e claramente existia uma construção naquele monte, só que a construção foi demolida, como parte do genocídio. Então, essa é outra sugestão que eu tenho para vocês. Se vocês quiserem, né, uma sugestão audiovisual, tem talvez o principal cineasta armênio seja o Sergei Parajanov, embora a obra dele seja muito, muito cabeçuda, mas tem 2 documentários que eu acho muito valiosos e que têm relação com, talvez, hoje, os maiores exponentes da diáspora armênia na cultura pop são System of a Down, a banda, e a família Kardashian. E a Kim Kardashian, por exemplo, óbvio, a gente pode fazer piada, né, porque é influencer e tal, mas ela é realmente muito engajada com a causa armênia, ela doa muito dinheiro para escolas armênias, locais que ela visitou lá sempre vão ter uma foto dela na parede, sabe? Uma vez eu tava conversando com uma jornalista lá, aí ela tava falando, né, que Yerevan recebeu só 2 shows realmente grandes. System of a Down, porque eles são armênios, e Kanye West, porque a Kim Kardashian mandou. É porque ele era casado com ela, né? Isso. Ele era casado, isso. E os 2 shows foram gratuitos. O show do System of a Down na Praça da República, em Yerevan, é um show muito marcante, inclusive, porque, assim, mais de 10% da população estava no show, gente, da população do país. Mas os documentários são Screamers, de 2006, e o Intent to Destroy, de 2017. E o Intent to Destroy, ele infelizmente se torna uma previsão, porque o que eles falavam que aconteceria no filme, que é a limpeza, no documentário, que é a limpeza étnica, acaba acontecendo. Enfim, e se o nosso ouvinte for de São Paulo, se ele for do Rio de Janeiro, visitar a Livraria Argumento, lá com o Marcos Gasparian, vocês vão ver uma bandeira da Armênia logo que entrar, come lá alguma coisa, compra um livro, tá? Tem vários eventos culturais lá muito legais, muitos deles com a Monique Sorachevski, inclusive. E aqui em São Paulo, nós somos abençoados, entre aspas, de ter muitas opções de comida armênia. Então, assim, não é jabá nem nada, mas tem o Doza, tem a Esfirraria Efendi, tem a Casa Garabed, tem o Ian, na Zona Sul, tem o Rai, na Rua Caiová, tá? Que o Rai e o Ian, inclusive, tem mantã, que é um prato típico armênio ali, que é uma trança com carne. Enfim, a comida armênia é maravilhosa. Aqui no Brasil, especialmente, a comida armênia se assemelha muito ao que se convencionou chamar de comida árabe, porque, como a nossa Monique Sorachevski também
explica, na verdade era tudo comida otomana. A briga nacionalista vem depois, né? Então assim, todo mundo come falafel ali, né? Mas eles ficam brigando pela paternidade do falafel. E o shawarma também. Isso. O shawarma é churrasquinho grego, o shawarma é turco, o shawarma é libanês, o shawarma é palestino, o shawarma é israelense. O shawarma é da região. Mas o mantan, eu ouso dizer, arrisco dizer que ele é 99% armênio, então é uma opção, enfim. Então tem muito restaurante aqui em São Paulo e acompanhar o trabalho, por exemplo, do nosso amigo Heitor, como eu disse. Fica o convite também para acompanhar o meu trabalho e novamente agradeço o convite de coração. Espero que vocês tenham gostado também e espero que o ouvinte tenha se interessado e para quem quiser aprofundar, tem essas dicas e tem alguns outros materiais que eu também já fiz. Então tem um podcast especial sobre genocídio armênio e em breve vai ter uma outra coisinha também. Tá bom, você manda o link, a gente põe na descrição. Eu vou deixar... Quem ouve o Torá já sabe que eu e o Theo a gente entende de judaísmo, mas a gente gosta mesmo de novela. E eu vou deixar uma indicação que não poderia ser outra, que é que vocês assistam no Globoplay a novela A Rainha da Sucata, que é quando pela primeira vez aparece Araci Balabanian interpretando Dona Armênia. Isso, Nachon. Que ela vai botar o prédio Nachon. E tem um twist. Eu assisti a Rainha da Sucata quando eu era muito criança, né? Ela passou originalmente na televisão, acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, eu era bem pequena. Mas coisa de 10 anos atrás, reprisou no Viva. E eu assisti. E tem um twist na trama, que eu, obviamente, quando era criança não lembro, mas ela tem uma nêmesis turca. Aparece na novela. E tem a ver com o prédio que vai botar na show. Então, a minha dica principal é assistam a Rainha da Sucata, que é uma novela sensacional. E Araci Balabanian como Dona Armênia tá maravilhosa. Se alguém quiser, depois tem um spin-off de Dona Armênia em Deus Nos Acuda, quando ela reaparece. Mas aí é bom porque a Araci Balabanian era ótima, mas já não tem tanta mesma graça assim da Dona Armênia original, da Rainha da Sucata. Mas uma dica mais séria que eu vou deixar é um filme que eu assisti naquela plataforma Mubi há pouco tempo, chamado The Cut, que é sobre um sobrevivente do genocídio armênio. É um cara que no começo do filme ele é ferreiro e aí ele é levado para uma dessas marchas, ele é separado, ele é casado, tem 2 filhas, ele é separado da família e depois do genocídio ele sobrevive e é a busca dele para encontrar as filhas. É um filme bonito, um pouco lento, assim, e pesado, né? Mas é um filme bonito, é um filme interessante de assistir, né? Eu gostei. E tem também o episódio de número 151 do IBE, o podcast Eu Com Isso, que eles entrevistam, eu não vou me lembrar o nome da pessoa, mas eles falam sobre o genocídio armênio. É um bom episódio do Eu Com Isso, falando sobre o assunto que a gente tratou também, bem legal, o trabalho. Inclusive, eu tô devendo uma visita pra Anitta, acho que ela tá brava comigo. Bom, eu indico o filme Ararat. É um filme muito bacana porque ele é um metafilme. Ele é um filme sobre um cineasta que está fazendo um filme sobre o genocídio armênio. E é um filme muito bonito, muito singelo, emocionante, um filme realmente maravilhoso e que eu acho que acaba reunindo coisas muito bacanas. A gente falou tanto das similitudes que a gente tem entre judeus e armênios e que infelizmente hoje em dia tem essa estranheza e essa mágoa, mas eu me lembro quando Charles Aznavour, e eu tô trazendo o Charles Aznavour aqui porque ele tá no filme, eu acho que é o último filme que ele fez, quando Charles Aznavour morreu em Israel, todo mundo tinha certeza que morreu um ícone judeu da música francesa e tudo mais, e e aí veio todos os jornais contando que o Charles Aznavour era um francês de origem armênia e que ele nunca foi judeu e que de alguma forma toda a comunidade judaica francesa tem certeza que o Aznavour era judeu, porque o Aznavour era um grande amigo da comunidade judaica, contava-se com ele para eventos artísticos que fossem para arrecadar fundos para ações da comunidade judaica, então era um cara que estava muito presente tanto dentro da comunidade armênia quanto dentro da comunidade
comunidade judaica. Então, em memória e num desejo desse congraçamento entre as duas comunidades, eu recomendo Ararat, um filme belíssimo, belíssimo, belíssimo. O Aznavour é ídolo na Armênia, né? O principal auditório de Erevan tem o nome dele, foi construído com doações dele, inclusive. E Aznavour é nome artístico, né? Porque ele era Aznavourian. Exatamente. E eu só precisava fazer um adendo aqui antes da gente terminar o episódio. A gente tem um amigo em comum, que é o Judes, e ele pediu para hoje, então, eu mandar um grande abraço pro corintiano Felipe Figueiredo. Porque eu chamei ele de Colorado no programa, ele tá puto comigo. Mas... Então, abraço pra ele, abraço Judes. Eu adoro o nickname dele, Need for Speed. É muito bom, né? Bom, então com isso a gente encerra o episódio de hoje do Torá com Fritas e a gente lembra que vocês podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail toracomfritas@gmail.com ou no nosso Instagram @toracomfritas. Também estamos no Blue Sky, Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são amigos, idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até a próxima.